E aí, tudo bem? Cá estou de volta para concluir a nossa disciplina Introdução aos Textos e Narrativas Sagradas. Nesta última unidade, vamos estudar os textos e narrativas sagradas do judaísmo, cristianismo e islamismo, religiões que surgiram no Oriente Médio. O judaísmo é, sem dúvida, uma religião que marcou a cultura ocidental. Seus textos sagrados têm por base um corpus literário constituído de 3 partes, chamado de Tanakh. O termo é formado com as iniciais dos livros que fazem parte da Tanakh: Torá, Neviim, pronúncia atual da palavra Nebiim, Ketuvim, pronúncia atual da palavra Ketubim. Torá é um conjunto formado por 5 rolos sagrados: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Narra-se a história do pacto, aliança de Deus com seu povo. Esse conjunto foi organizado por volta do século V ao século IV a.C. Neviim é o conjunto dos livros proféticos. É formado pelo que eles chamam de profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que têm livros com poucos capítulos: Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abdias, Joel e Jonas. Ketuvim são os escritos, constituído dos seguintes livros: Salmos, Jó, Provérbios, os 5 rolos festivos, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações e Ester, além de Daniel, Esdras e Crônicas. Com a tomada de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70 d.C., toda a comunidade judaica se sentiu abalada e perturbada. O judaísmo se estrutura em torno das sinagogas, escolas rabínicas de comunidades judaicas na Judéia e na Galileia. Nesse ambiente, procuram, a partir dos novos desafios e costumes culturais, reinterpretar os textos sagrados. Dessa forma, surge o Talmud, entre os séculos I e II d.C. Trata-se do mais importante texto judaico ao lado da Tanakh. Com suas inúmeras interpretações, narrativas e discussões, o Talmud constitui, até hoje, a base normativa da doutrina e da lei religiosa para o judaísmo ortodoxo. Passemos agora à religião cristã, o cristianismo. O texto sagrado dessa religião, com suas inúmeras igrejas, é a Bíblia, termo que vem do grego bíblia e significa literalmente livrinhos. A Bíblia é constituída de 2 partes, mais conhecidas como Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado pela Tanakh judaica, que para os cristãos constitui a primeira aliança de Deus com seu povo. O Novo Testamento é formado por escritos que surgiram no século I, após a experiência de fé dos judeus, discípulos e discípulas de Jesus, que o seguiram como sendo o Cristo, o Messias esperado pelo judaísmo. Ao todo, a Bíblia cristã contém 72 livros. A coleção católica tem 7 livros a mais que a edição protestante: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus e Baruque. Esses livros não foram aceitos pelos protestantes desde a Reforma, que optaram pelos livros escritos originalmente em hebraico. O islamismo agora. A palavra Islã significa submissão. Evoca incondicionalmente submissão à vontade de Deus, que em árabe é a palavra Alá. O fundamento da fé islâmica é o Corão, escritura sagrada que, para os muçulmanos, representa a palavra divina. O Corão, ou Al-Corão, contém a palavra de Deus e inúmeros preceitos sobre a família e a comunidade. Esse material é complementado pela Sunna, que significa caminho ou costume.
síntese dos atos e palavras do profeta Maomé, que devem ser seguidos pelos adeptos. Juntos, o Corão e a Suna constituem as fontes principais da lei islâmica. Com as palavras iniciais do Corão, chegamos ao final desta disciplina. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja Deus. Obrigado a todos que estiveram conosco ao longo desta viagem pelos textos e narrativas sagradas das religiões. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.